E aí, galerinha? Gostaram da última aula? Estão prontos para mais uma viagem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula anterior, finalizando o nosso capítulo, viajando um pouco mais pelo mundo da geografia online. Então, peguem o material didático de vocês e me acompanhem, ok? Vamos nessa! Com vocês, hoje o tio Cleibson veio até vocês para fazer um pequeno desafio. Eu quero fazer um desafio a vocês. Que desafio é esse? Desafio a me acompanharem nesta aula. Hoje nós teremos em nossa aula a continuação do capítulo anterior. Isso. Já pegaram os livros de vocês? Então eu desafio vocês a me acompanharem. Vamos lá? Bom, nós iremos começar estudando o modelo de produção da agropecuária, ok? Um modelo muito simples, o agronegócio. Vamos compreender um pouquinho mais o que é o agronegócio. Eu resolvi retirar um pequeno texto do nosso livro para que vocês possam compreender melhor. Ele fala o seguinte: o agronegócio é um modelo recente que começou a se desenvolver após a década de 1950. Em geral, ele é praticado em grandes propriedades, com o uso de muitas máquinas, produtos químicos e sementes que passaram por melhoramento genético. Por isso, apresenta alta produtividade e vem expandindo-se na maior parte do mundo. Essa expansão é chamada de modernização agrícola, já que o agronegócio também costuma ser chamado de agricultura moderna, ou ainda agricultura científica. Compreenderam? De forma muito simples. Olhem bem. O que é o agronegócio? E aí? Agora é a vez de vocês. Me respondam. O que vocês compreendem por agronegócio? Que vocês conseguiram compreender e identificar como sendo o agronegócio. Isso mesmo. Perfeito. Olhem só. É toda produção rural com fins lucrativos. Ou seja, é a introdução da industrialização dentro do campo. Nós temos a industrialização do campo, a modernização do campo, com o objetivo de aumentar a produção. Para quê? Aumentar os lucros. A partir do momento que você tem uma produção no campo, cujo objetivo não é abastecer a própria família, não é abastecer o mercado local, o objetivo é vender para lucrar com aquele produto, essa produção é chamada de agronegócio. Pode ser uma simples produção a uma produção enorme voltada para exportação. Compreenderam então? Olhem bem. A produção com fins lucrativos pode ser agrícola e pode ser pecuária. Isso mesmo, pode ser tanto uma plantação quanto a criação de algum animal. Ok? Beleza, então. Então, me sigam até a próxima página. Beleza? Olhem só, na próxima página do nosso livro, ela traz um texto enorme. Eu resolvi destacar algumas partes para que vocês pudessem compreender melhor. Esse texto ele vem falar sobre a Revolução Verde. É interessante, não é? Revolução Verde. Não é a Revolução dos Palmeirenses, não. Entenderam? Pois é. O tio Salvador, ele ficou até contente, pensando que a Revolução Verde estava falando da Revolução do Palmeiras dele. Mas não. Nós estamos falando agora de uma revolução que acontece no campo. A Revolução Verde, ela é a implementação, ela é a introdução de novas tecnologias da indústria dentro do espaço rural, com o objetivo de aumentar a produção. E aí? Estão conseguindo compreender? Bem, vejam só o que eu destaquei para vocês. Com o intuito de reduzir a fome no mundo, ou colocar um fim nela,
Grandes empresas do setor, no entanto, tornaram-se ainda mais poderosas com a Revolução Verde. O que aconteceu? Com o fim de acabar com a fome no mundo, grandes empresas resolveram criar mecanismos, e esses mecanismos para aumentar a produção, para acabar com a fome no mundo, é chamado de Revolução Verde. E essa Revolução Verde faz com que essas empresas que trabalham com produtos voltados diretamente para o campo possam se tornar mais poderosas ainda. Vão ficar mais fortes, maiores, porque irão começar também a vender muito mais os seus produtos. As principais características do agronegócio é baseada na agricultura moderna. Entre elas estão o uso de intensivos de insumos agrícolas. O que são esses insumos? O insumo agrícola é tudo aquilo que é utilizado no campo, com o objetivo de melhorar tudo que você compra para melhorar a produção, desde uma máquina até mesmo uma semente, é considerado um insumo. Então, o agricultor no agronegócio, ele começa a utilizar o uso, a compra de insumos de forma intensiva, em grande quantidade, e o tempo todo, ao predomínio de monoculturas comerciais. Monocultura é aquela cultura de um só produto. O agricultor ele resolve investir em um único tipo de produção, ou seja, soja, ou trigo, ou milho, ou a cana de açúcar. Ele vai escolher um produto para investir a fundo naquele produto. E o uso de sementes transgênicas. Vocês não sabem ainda o que são sementes transgênicas? Muito bem, olhem só, o tio Cleibson vai explicar para vocês. Semente transgênica é aquela semente que foi modificada em laboratório. E isso mesmo, eles modificam a semente em laboratório para que ela possa ter uma maior resistência, tanto ao clima quanto às pragas do campo. Assim, a semente ela fica modificada. O agricultor ele consegue uma maior produção a partir do momento que ele utiliza essas sementes. E ele vai ter um gasto menor também no campo, aumentando os seus lucros no final. Compreenderam? 2 tipos de produtos passaram a ser desenvolvidos para a agricultura. Olhem bem, 2 tipos de produtos que vocês não podem esquecer. São chamados de defensivos agrícolas. Ok? Entenderam aí? Quais são os 2 tipos de produtos? Muito bem lembrado. Que tipo de produtos são esses? Adubos ou fertilizantes químicos para melhorar a terra, para melhorar o solo. E também os agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são produtos utilizados para que a planta, para que a semente, ela fique protegida contra os seus inimigos naturais. E aí surgem 2 grupos de agrotóxicos, os herbicidas e os pesticidas. Os herbicidas são utilizados para combater aquelas plantas inimigas. Sim, as plantas também têm outras plantas inimigas que vai surgindo ao lado dela e que não deixa ela se desenvolver. Aí o homem utiliza os herbicidas para eliminar essas plantas inimigas. E os pesticidas, utilizados para combater micro-organismos, pragas, pequenos insetos, que irão se alimentar dessas plantas que eles plantaram e que precisam delas para desenvolver a sua agricultura. Compreenderam? Beleza. Então, vamos dar início à próxima página. Sigam-me e não se percam no caminho. Beleza? Olhem bem agora, aplicando o assunto. Eu achei bem interessante. Eu gostaria de comentar com vocês. A ONU declarou o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Lembram que a agricultura familiar? Aquela que toda a família trabalha no campo e ela tem um objetivo em comum: alimentar a própria família. E a sobra dessa produção
ela acaba abastecendo o nosso mercado local. Então, ela é de suma importância para nós. Continuando o nosso texto. Nesse momento, foram destacados e vinculados os esforços feitos pelas Nações Unidas para valorizar e preservar a agricultura familiar. Um dos principais argumentos que esse modelo agrícola um dos principais argumentos é que esse modelo agrícola é muito importante para garantir a segurança alimentar mundial. Vejam outras justificativas presentes nos sites da própria organização. Ou seja, por que a agricultura familiar ela é tão importante? Olhem só, lembrem bem, a agricultura familiar são as pequenas propriedades. Isso, aquelas onde o agricultor ele planta vários tipos de produto. O objetivo dele, o objetivo principal, primeiramente, alimentar a própria família. E aquela sobra da produção, ela vai para as feiras. Ela abastece o mercado local. Então, ela se torna de suma importância. Ok? Por quê? Primeiro, a agricultura familiar e os pequenos agricultores estão intimamente vinculados à segurança alimentar mundial. Abastecem as propriedades, as cidades, abastecem as suas próprias propriedades menores e, principalmente, estão ligados às famílias mais carentes. Aquelas que vão à feira, aquelas que necessitam de um produto mais barato, aquelas que, principalmente também, não podemos esquecer, aquelas que precisam de produtos que não utilizam materiais inorgânicos, aquelas que utilizam produtos orgânicos ainda, o alimento puro, vindo diretamente do campo, porque na agricultura familiar ela é orgânica, ok? Não há utilização de agrotóxicos. A agricultura familiar preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para a alimentação balanceada e para preservar a agrobiodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, alimentos típicos de uma região serão preservados, sem falar na grande diversidade de produtos que saem da agricultura familiar. E por último, a agricultura familiar apresenta uma oportunidade para impulsionar as economias locais, a que nós acabamos de comentar agora, especialmente quando combinada com políticas especiais destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades. Viram o quanto é importante a agricultura familiar? Beleza. Na próxima página, eu destaquei algo interessante para vocês. Eu preciso que vocês prestem bem atenção. É importante destacar sobre o agronegócio. Trata-se do uso de sementes transgênicas, ok? O agronegócio, a modernização do campo. Sementes transgênicas. Elas são produzidas em laboratórios e nunca existiram naturalmente. Ou seja, o que é semente transgênica? É aquela semente que ela sai direto do campo, vai para o laboratório modifica ela e volta para o campo? Não. A semente transgênica é aquela semente já criada dentro do próprio laboratório. São sementes que não saíram do campo. Ok? Pode aumentar muito a capacidade de produzir devido a maior resistência à praga ou maior disponibilidade de vitaminas, que eu comentei com vocês lá atrás. Ainda tem os efeitos totalmente conhecidos, como fugir do controle humano. Olhem bem o que acontece. Ainda não tem os efeitos totalmente conhecidos, ou seja, ela pode fugir do controle humano. Nós não sabemos ainda o que essas sementes, o que os produtos vindos dessas sementes poderão causar ao nosso sistema, ao nosso organismo. Porque o ser humano ainda não conhece todos os efeitos produzidos e provocados por esses produtos vindos de sementes transgênicas. A ciência ainda está estudando essa parte. Ou seja, teremos que esperar mais um pouco para que esses produtos possam ser consumidos para nós, por nós, na verdade. Então, por que produzi-las? Porque as sementes transgênicas produzem produtos que normalmente são utilizados em rações de animais.
Na maioria das vezes, esses produtos, os produtos produzidos pelas sementes transgênicas, eles são destinados a rações. Para darmos continuidade e finalizarmos o nosso capítulo, eu quero que vocês prestem atenção em algo interessante que o nosso livro nos trouxe. A exploração agrícola. Ela nem sempre ela acontece somente diretamente com a terra. Há também a exploração humana. Isso mesmo. A exploração humana dentro do meio rural, ela pode acontecer de duas formas diretas. Primeiro, trabalho escravo. Segundo, trabalho infantil. O que é o trabalho escravo? Como o nosso próprio livro nos trouxe, o trabalho escravo ele é quando as pessoas são obrigadas a realizar tarefas pesadas e perigosas, sem alternativa de recusá-las. Normalmente, aquele trabalho onde as pessoas fazem tarefas muito perigosas, ou também quando as pessoas fazem tarefas, trabalham no campo sobre um salário muito pequeno, que não é o suficiente sequer para terem uma qualidade de vida. Com salários extremamente baixos. É considerado também um trabalho escravo. O trabalho infantil, que não apenas impede crianças de vivenciar a infância e frequentar os estudos, como por tal razão gerar o ciclo de pobreza. Afinal, crianças que vivem nessas condições dificilmente conseguem completar o processo de desenvolvimento físico, mental e escolar. Então, nós temos aí como um dos maiores crimes dentro do meio rural o trabalho infantil. Também podemos destacar o trabalho volante, ou de boia fria. O que é o boia fria? O boia fria é o trabalhador temporário. Aquele trabalhador que só trabalha em determinada época do ano, somente nas grandes colheitas, principalmente na cana-de-açúcar. Durante o período da colheita, os trabalhadores são contratados. São chamados de boias frias porque eles saem muito cedo de casa e normalmente já levam um almoço em uma marmita. Ok? Boia fria, resumindo, são trabalhadores temporários. Trabalham apenas durante as colheitas. Outras formas de trabalho no campo, além de realizadas por pequenas propriedades e boias frias, podem ser classificadas como, olha só, trabalhadores no campo. O que é o permanente? Permanentes são aquelas pessoas que moram nas fazendas onde trabalham, tendo as condições de empregado regularizada. Ou seja, é aquele trabalhador que mora na fazenda e tem uma carteira assinada, tem um salário por mês, tem todas as condições de um empregado normal. Poceiro, que vive em propriedades do governo com as famílias, utilizando a terra para o cultivo de sua subsistência. Planta apenas para a própria sobrevivência. Os poceiros vivem em terras do governo. Parceiros são pessoas que utilizam terras de outros proprietários, dividindo com eles o que foi produzido. Também são chamados de meeiros. Meeiros, que vai dividir a metade da sua produção. Ou seja, é o agricultor que não tem uma terra para trabalhar, ele vai até o grande fazendeiro e pede um espaço para plantar. Ele começa a plantar naquele espaço. A colheita, ela é dividida com o fazendeiro, que cedeu o espaço para que ele pudesse plantar. Arrendatários. Os arrendatários é quem aluga terras de outras, pagando em dinheiro. Ou seja, uma pessoa que aluga uma terra para aumentar o seu espaço e resolve pagar por aquela terra. Okay? Ele arrenda aquela terra por um determinado período. Tranquilos? Beleza, então. Outra parte interessante do nosso livro é com relação ao lazer, à cultura e às novas ruralidades. O que são essas novas ruralidades? Vocês não podem esquecer. As novas ruralidades são as novas formas de economia dentro do campo. São as novas formas de negócio dentro do campo. Como, por exemplo, o ecoturismo. Isso, o ecoturismo. Temos os hotéis fazenda. Todos eles já fazem parte dessa nova ruralidade. O objetivo dessa nova ruralidade é atender um público diferenciado. Isso está acontecendo principalmente nos países mais desenvolvidos e mais ricos, porque faz com que as pessoas que estão no grande centro consigam encontrar um espaço de lazer, tanto quanto um espaço
para conseguirem fugir do dia a dia, fugir do estresse das grandes cidades e ao mesmo tempo conseguirem um lugar bom para relaxar. Só que tudo isso vai gerar uma economia enorme dentro do campo. Então essas novas ruralidades, elas estão diretamente relacionadas ao agronegócio. E aí, todos compreenderam bem esse assunto? Viram o quanto é simples? Agora, nós vamos praticar. Utilizando o nosso livro, iremos fazer os exercícios do nosso capítulo nas páginas 84 a 92. Nós iremos fazer a nossa correção na próxima aula. Eu espero logo estar com vocês. Aproveitem bem o seu dia. Tchau, tchau. Até mais, sexto ano.